Ei, Bia. Tá bom o som aí? Olá, pessoal. Estão me ouvindo claramente? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Vai compartilhando, viu, gente? Ei, o Bruno já entrou aí, ó. Vai avisando pro pessoal para assistir a gente. Esse assunto muita gente tem dúvida, né? E isso, envia aí. Enquanto isso, vou chamar o Bruno aqui para entrar. Prepara aí, Bruno. Ei, Boa noite a Bruno. todos. Boa noite. Boa noite. Hoje minhas filhas estão participando da live, ó. As três aqui, ó. Hoje vai ter uma trilha Hoje vai ter uma sonora trilha sonora aqui aqui do meu lado. do meu lado. Sério? De quê? É a É a igreja que está igreja cantando que aqui. está cantando aqui. Ah, tá. Ah, mas a gente vai ficar super focado aqui, nem vai distrair, não. Olá, Kátia. Boa noite a todo Boa mundo. noite a todo mundo. Gratidão por Deco. estar com vocês Estar com novamente. vocês novamente. Seja bem-vindo ao Laboratório de Cura Intuitiva, Bruno. Mais uma vez com a gente aí, trazendo ensinamentos, né? Que a gente esclarecendo dúvidas. Muito bom. Hoje a gente vai falar de Hoje a gente vai um falar de assunto um bem assunto legal, que bem é legal, que é participar. participar. Isso mesmo. Vamos começar então? Vamos lá. Então, Vamos lá. Bruno, fala pra gente. O que são chakras? Chakras vem Chakras do vem do sânscrito e sânscrito, significa roda. significa roda. Então, seriam Não algo seriam algo. roda. Nós temos Nós vários temos centros vários de centros força de força no nosso no organismo nosso e que organismo eles giram que giram em torno do em torno torno de um torno de um. Bruno, tá? o seu som tá baixando, tá falhando. Não, tá dando eco. Não, tá dando Você eco. tá com outro Você tá com aparelho de outro aparelho som de aí? som aí? Aqui não. Aí Aqui tem só tá com o outro? meu Aqui celular. só tá com o celular. Engraçado. Ah, meu áudio tá alto. Vou baixar o meu áudio. Deixa eu ver, peraí. Baixei o meu. Verifique agora se tá dando Verifica eco. agora se tá dando eco. Melhorou mesmo. Deixa eu abaixar aqui um pouco o Deixa eu meu. baixar aqui um pouco o meu. Ah, melhorou. E agora, E agora, estão ouvindo sem eco? estão ouvindo sem eco?
Para mim, o seu tá vindo sem eco. Ô, Kátia, eu tô sem fone de ouvido, desculpa. Eu também estou sem fone de ouvido. No A caso, gente a vai live salvar vai a ficar live. salva porque depois que eu terminar a live, eu salvo ela, Dani. Coloco lá no meu YouTube. Bom, vamos continuar que é bom que se tiver eco, aí vocês ouvem duas vezes a mesma instrução. Então, vou perguntar de novo. O que são chakras? Chakras são, é como eu falei, significa roda do sânscrito. Ela é algo que gira e que no nosso corpo é uma energia que faz com que o nosso corpo funcione. Nós temos 7 desses centros de força no nosso organismo, que são os principais. Mas cada ponto de energia, de captação dessa energia que nós temos do corpo, ou seja, mais ou menos 85 mil, também são considerados chakras. Então, cada ponto em que eu tenho uma recepção de energia no meu corpo, que alimenta essa fonte energética, é chamado de chakra. Ah, certo. E quando que foram descobertos? Teve alguém que descobriu isso? A literatura é muito antiga sobre o assunto? Bom, no caso, essa literatura é uma literatura védica, é lá dos Vedas antigos na Índia. Lá tem escrito tanto na parte do hinduísmo, quanto na parte do budismo, todos esses centros de energia. E aí o conhecimento se espalhou para outras partes do planeta. E isso era mais, então, no lado do Oriente, né? Quando que isso veio para o Ocidente? Isso é uma coisa meio nova aqui para a gente? Como é? Não, o conhecimento sobre esse assunto, ele começa a surgir na literatura muito forte com a Madame Blavatsky. Ela vai e faz um tour pelo Oriente e começa a trazer essas informações de uma maneira mais ampla, mais ou menos uns 30 anos antes da formação do kardecismo, da codificação do Kardec. Então, ela já trazia todos esses conhecimentos dentro da sociedade teosófica e conseguiu divulgar isso. Não era muito bem aceito, mas era bem difundido. Entendi. E algumas pessoas conseguem ver os chakras? É possível? Sim. Aqueles que têm a vidência, ou a clarividência, ou melhor ainda, que têm somente a visão intuitiva, conseguem ver o chakra. Quem tem clarividência vai ver como se fosse uma roda energética na frente da pessoa e que tem uma cor determinada. Quem é vidente intuitivo, ou seja, vê através da intuição, vai sentir dentro da mente como se fosse uma imagem mental aparecendo na frente das pessoas. O Deco está fazendo uma pergunta aí, ó. Na verdade, o uso do processo de cura, o uso dos processos de conexão, eles se valem dos chakras, mesmo quando os chakras não são conhecidos. Então, todas as culturas têm trabalho com esses centros de força, mesmo que esses centros de força não deem o nome de chakra. Você tem da cultura indígena, americana, até os esquimós na Groenlândia ou qualquer outra parte do mundo, só não dá o nome de chakra. Entendi.
E a gente, quem tem clarividência pode ver, mas e a gente? Nós, pessoas comuns, assim, a gente pode sentir, perceber esses centros de força na gente, pelo menos os principais? Olha, tem um chakra muito fácil de perceber, que é o chakra da palma da mão. Vamos fazer exercício? Pegue sua mão, coloque assim. Pegue a outra mão, coloque o indicador nessa posição e vai aproximando lentamente até chegar próximo da palma da mão. Aí espera um pouquinho e começa a girar lentamente. Nossa! É verdade! Que loucura! Desequilíbrios energéticos nos chakras podem se manifestar no corpo físico? Sim, todo desequilíbrio energético persistente, ele causa uma manifestação no corpo físico. Como é que funciona? A gente tem que lembrar que os chakras não estão no corpo físico. Olivia, é só ir tentando aí com calma e você vai perceber, tá? É o mais fácil de perceber. Então, olha só, onde estão os chakras? Os chakras estão no segundo corpo. Esse aqui é o físico. O próximo corpo é o duplo. O próximo corpo é o astral. E o próximo é o mental. Antes de eu continuar, cada um vai ter uma percepção diferente, dependendo do grau de sensibilidade. Então, se eu disser o que você vai sentir, eu vou estar induzindo a sua resposta. Tá? Mas vai sentir. É só repetir algum tempinho, basta soltar a intuição. Vocês vão perceber facinho. Então você começa, se você está com um desajuste num chakra, esse chakra, ele reflete, e aí a informação naquele corpo, travou aqui, está voltando, e a informação naquele corpo, ele vai descendo energeticamente em cada um dos planos até chegar no físico. Então, digamos que a pessoa tem um processo de mágoa durante um bom tempo. Não é algo de 1 hora, 2 dias, não. É bom tempo. Isso fica guardado no corpo que trabalha as emoções. E aí, com o passar do tempo, ele vai começando a ter além da emoção mágoa, ele vai começar a ter um aperto no peito. Esse aperto no peito, ele está relacionado à descida ou à densificação daquele problema. Então, ele estava na parte emocional e depois foi para a parte sensorial. A pessoa sente o incômodo do peito, faz milhões de exames, não encontra nada e, de repente, mas está sentindo um incômodo. Se ela persistir naquela mágoa, ele acaba manifestando no corpo físico, na forma de, por exemplo, uma angina, ou um entupimento de alguma das artérias, ou um infarto, dependendo do grau do grau do comprometimento dele. Mas antes ele manifestou lá atrás. E aí como é que a gente vê isso? O chakra. O chakra pode estar com baixa energia, ele pode estar bloqueado, ou seja, com uma energia estagnada naquele ponto, ou ele pode estar acelerado. Depende muito da forma, de conteúdo energético está registrado lá dentro. Entendi. E a alimentação? Por exemplo, carne, consumo de bebida alcoólica, outros hábitos como tabagismo, isso pode desequilibrar os nossos chakras? Olha, tudo pode desequilibrar nossos chakras, mas a gente tem que lembrar uma máxima do JC.
Não é aquilo que se coloca para dentro através da boca, mas aquilo que você põe para fora que mostra o seu interior. Então, o fato de você comer carne não significa que você vai ter os chakras bloqueados. Significa que até o momento você ainda está precisando da energia da carne. O fato de você fumar não necessariamente precisa ser um bloqueio no chakra. Agora, se isso se torna algo muito frequente como um vício, aí você tem um bloqueio também, né? em um determinado chakra. Você fazer Agora, o excesso também, né? é sempre o excesso. Você tem que lembrar da palavra do carinha lá, o Siddhartha. Tudo que você tem, ou de muito pouco, ou de em excesso, está errado. Você tem que caminhar de maneira a ter um equilíbrio. Então, os chakras eles trabalham justamente com isso. Se ele está com baixa energia, ele está com problema. Se ele está com excesso de energia, ele está com problema. Se a energia não flui, ele está com problema. Entendi. Então, vamos começar a falar de um por um. Vamos começar lá, o básico, Muladhara. Explica pra gente, fala pra gente como ele é. Ele é problemático. Ele é problemático? Ele é problemático porque ele começa a falar de processos que envolvem sexo. Aí já tem tabu. Uhum. A cor dele é o vermelho. É já outro tabu. O instinto que não encosta nele. Já é outro tabu. Então, o Muladhara, que é o básico, né, conhecido como chakra raiz, ele, no geral, em muitas disciplinas, ele é excluído, justamente por conta desses três aspectos dele. Cor vermelha, sexo por reprodução, é dele, tá? Não é algo que seja apologia a isso. E ele trabalha com instinto, que é uma forma primitiva da gente compreender a natureza externa e interna. Você está falando um instinto mesmo, de sobrevivência, de alimentação. É esse cara mesmo. Tá? Então, o que o Muladhara fala? O Muladhara é a nossa conexão com o plano físico. Ele faz a manutenção do corpo físico. Então, ele está falando assim, olha, minha função aqui é manter você vivo. É fazer com que sua espécie continue existindo. Então, essa que é a tônica principal do chakra Muladhara. Processos que têm a ver com o instinto, são processos que nos permitem estar vivo no plano físico e nós termos um corpo funcional. E aí ele também fala a respeito das necessidades básicas. Comer, dormir, reproduzir e eliminar qualquer coisa que não necessite mais fetas ou dejetos. Certo. E o que é muito comum acontecer quando o Muladhara está desequilibrado? O primeiro chakra que fica lá na base, né, da coluna, na região ali. Na região... Né? Esse é o local. Isso. Na verdade, ele está se localizado lá no tinha do ossinho, lá do corpo. A posição dele é no períneo, que é aquela pele que tem entre os órgãos sexuais e o ânus. Ali é a posição dele. E ele está voltado para baixo. Ele só tem uma abertura no corpo, que é voltada para baixo. Nós podemos acessar ele tanto pela parte do bumbum ou pelo pulso, que a gente pode ir ali, mas ele mesmo está apontado para baixo.
Vamos pegar um problema simples dele, falta de energia. A gente pode ter fraqueza nas pernas, a gente pode ter fraqueza no joelho, a gente pode ter as pernas frias. Ou baixa do tônus muscular. Ossos quebradiços, por exemplo, também é questão conectada ao Muladhara, o primeiro chakra. E de uma forma forte, se a gente tiver excesso de energia nele, a gente vai estar num estado de tensão o tempo todo, em que nós vamos querer lutar pela vida o tempo todo. Então, vamos estar num estado altamente irritadíssimo, querendo partir para a briga o tempo todo. Interessante. E agora, segundo chakra? Segundo chakra, o Swadhisthana, também conhecido como chakra sexual, ou no Reiki ele é conhecido como esplênico. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de chamar ele de esplênico, porque esplênico é um outro chakra. Sim. Tá? Por exemplo, a minha linha que eu vim, ela coloca o esplênico como ou o terceiro chakra, que é o do plexo solar, ou realmente o chakra que pertence a ele, que é o baço, que é o órgão esplênico. Então, na verdade, o chakra esplênico é o chakra do baço. Whatever. Vamos tratar do chakra. Para mim é mais fácil. O segundo chakra, ele já fala a respeito de dor e prazer. Busca da dor, fuga do prazer. Fuga da dor, busca do prazer. Eu falei o estado doentio dele. Quando ele está harmonizado, nós aumentamos o prazer em todos os nossos sentidos. Lembrando que esse chakra também é demonizado, justamente por conta dessa palavrinha que envolve ele. Prazer. Prazer, na nossa sociedade, ela tem uma forma de pensamento que automaticamente, quando você ouve a palavra prazer, essa forma de pensamento aparece na sua mente e já liga para os desavisados a palavra sexo. Isso. E prazer ligado a sexo é só um quinto da verdade. Porque nós temos prazer nos todos os 5 sentidos do corpo. Nós temos prazer na audição, o que não é a questão da minha voz, mas por exemplo, seria uma música bacana. Nós temos prazer na visão, quando a gente está assistindo um filme bacana, quando a gente está vendo o pôr do sol, ou essa lua maravilhosa que está acontecendo agora. Tá linda a lua mesmo. Nós temos prazer no olfato, quando nós cheiramos algum perfume que nos agrada, ou alguma comida que nos faz sentir desejo de degustá-la. Nós temos prazer em degustar algo, né, a gustação. Então a gente tem prazer de tudo quanto é forma. E finalmente nós temos prazer do tato. E aí, um pedaço do prazer do tato, que tem a ver com fricção, é que acaba com todo o chakra. E ele é na cor laranja, né? Isso. A cor do primeiro chakra é o vermelho, a manifestação dele é vermelho. A cor no segundo chakra é laranja, é uma cor muito ativa. E esse chakra, o primeiro chakra, a glândula dele de manifestação é as gônadas e os ovários, e a do segundo é a suprarrenal. Olha só,
existe na literatura uma troca em algumas escolas de pensamento que coloca as gônadas e os ovários com o segundo chakra e a suprarrenal com o primeiro chakra. Por que isso? Porque como nós temos o bloqueio do primeiro chakra, a palavra medo, e quem libera o hormônio do estresse, do medo, é a suprarrenal, então tem algumas escolas que trocam essa posição. Olha, a gente tem que entender que esse medo é aquele medo primitivo mesmo do morrer por algum bicho que está querendo nos atacar. Então é alguma coisa muito mais primitiva. O medo manifestado no segundo chakra, ele tem a ver com dor. Então, por isso que tem essa diferenciação. O segundo chakra, ele é onde que nós temos energia para realizar as coisas. Enquanto o primeiro chakra nos dá a condição para poder, por exemplo, ter um corpo bom para poder realizar, quem dá o ânimo, né, o desejo de realizar algo, é o segundo chakra. É ele que assim, o primeiro é vitalidade, o segundo é vigor. Tanto que as disciplinas de artes marciais usam muito do segundo chakra, que é onde está a piscina de Ki, que é essa energia explosiva para poder realizar qualquer coisa. E da onde vem essa energia no corpo físico? Liberação de adrenalina. É isso que faz uma mãe levantar um portão de 500 quilos para impedir que ele caia em cima de uma criança. É adrenalina, né? É adrenalina. Então a gente consegue fazer isso até conscientemente, utilizando a energia do chakra. Certo. O E segundo subindo chakra, mais um pouquinho. não, só mais antes de continuar. Só mais uma coisa. No segundo chakra, nós já temos a abertura tanto na frente do corpo quanto na trás do corpo. Então, o primeiro só aponta para baixo, o segundo em diante, até o sexto chakra, ele tem abertura tanto para frente quanto para trás. Certo. E agora, o terceiro chakra. Ah, o terceiro chakra é problemático também. Amarelo. É o Manipura, também conhecido como Cidade das Mil Joias. Qual que é a questão do terceiro chakra que eu falei que era problemático? A humanidade, ela está presa entre prazer e dor e poder mental, em termos de conhecimento. Então, a humanidade, ela ainda não passou do terceiro chakra. Ela já devia estar manifestando o chakra do coração. Mas, por enquanto, ela está presa em questões de conhecimento e jogos de poder. Quando Então, se fala que a gente está vivendo a terceira dimensão, é referência a isso? é referente também a isso, porque o terceiro chakra, o que a gente tem? A gente tem no primeiro chakra aterramento com a Terra, ou seja, nossa vida material. A gente tem no segundo chakra prazer, dor, desejo e paixão. E nós temos no terceiro chakra conhecimento e jogos de poder. E como a gente não entendeu que o conhecimento tem que ser transformado em sabedoria, então a gente é preso nesses pontos que dá-se o nome de terceira dimensão. Arranhando a quarta dimensão, e que a gente já devia ter transcendido um pouquinho mais e começando a compreender a empatia, ou seja, coisas do quarto chakra. Mas o terceiro chakra, ele vai trabalhar com que região? Ele vai trabalhar com a região gástrica e com o cérebro físico. Então, nós temos essas duas áreas importantíssimas que ele trabalha.
Tanto é que quem já passou por isso, de ficar pensando demais sobre um determinado assunto e ter dor de barriga, o que aparentemente Sim. não tem uma coisa a ver com a outra. Ou fica enjoado, né? Ou até desenvolve uma gastrite, talvez. Entra no processo de morte, remoer, 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 remoer. O que acontece? Você tá ativando esse chakra várias vezes, ou seja, está deixando ele acelerado, e, consequentemente, metafisicamente falando também, eu vou estar acionando o processo gástrico para tentar dissolver aquele pensamento. Só que o pensamento não é físico. Vou estar liberando suco gástrico sem ter o que dissolver. E aí, o que acontece? O gás na parede do estômago. Ô, Kátia, você quer fazer uma pergunta? Levanta na mãozinha. Eu acho que ela está cumprimentando aí. Não é que eu vi que ela levantou a mão. É. Ou não, né? E aí a gente tem isso. Cientificamente falando, tem uns 7 anos que eu vi no Científica América que eles tinham feito uma varredura e descobriram que tem neurônios na região desse teatro intestinal e estomacal, e eles consideravam que seja uma região que tem tantos neurônios quanto o cérebro. Não tá. E com isso, ele considerou que ali é um segundo cérebro, um segundo centro de comando. E com isso, você tem informações que são processadas nessa região, que têm respostas nessa região, antes de chegar no cérebro físico. Só existem 2 regiões no corpo que tem esse procedimento. É a região gastrointestinal e a região do chakra cardíaco. Olha só. É interessante. E subindo então um pouquinho aí para o centro do peito, na cor verde. Mas antes de ir para o centro do peito, a gente tem o segundo nível de consciência da espécie humana. O primeiro nível de consciência é o instinto, que é o mesmo divino, que faz com que a vida humana e animal, na verdade, ela se manifeste independente ou não da consciência. Isso que o instinto é. Tá? Porque nós podemos ter um corpo em estado vegetativo e ele vai continuar tendo as mesmas funções que ele teria se estivesse pensando ou não pensando. Vai necessitar de comida, ele vai necessitar de água, ele vai fazer a troca da pele, ele vai crescer cabelo, ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô, ele vai continuar envelhecendo. Você tem um corpo que manifesta a vida, independente de ter o cérebro funcionando. Assim, funcionando no sentido de comandar, tá? E não de que, por exemplo, morte cerebral. Você tem morte cerebral, mas se os aparelhos mantiverem o corpo dando os impulsos, o corpo vive, né? Mas não vive muito.
Agora, se você tem um cérebro funcionando somente no autônomo, sistema nervoso autônomo, o corpo continua funcionando, independente de quem está dirigindo ou não a máquina. E isso tudo está relacionado com o cardíaco? Não, isso tudo ainda é relacionado ao instinto. Aí eu ia entrar no segundo nível, que é o impulso, Tá. que é a tentativa da mente compreender a totalidade só baseada no conhecimento. Então ela tenta vencer o instinto, que já é um mecanismo divino e automático, só baseado no conhecimento que ela tem. E aí é tentativa e erro. Então, impulso é uma tentativa da mente de recriar esse conhecimento do todo, mesmo quando não tem todo o conhecimento para isso. E agora a gente vai para o cardíaco. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo. Ah, tá. Parece que para mim a sua imagem está toda fragmentada. É porque deu uma falha aqui na minha conexão, não está muito boa não, mas eu estou te vendo claramente. Ah, tá bom. E aí a gente vai para o cardíaco. Então nós temos 3 chakras para baixo que lida com o animal, o prazer e o pensar. No cardíaco, nós já temos a empatia. A gente já começa a trabalhar com o amor. Que amor que é esse? O amor condicional. Então, o meu cardíaco, ele vai ser a porta entre esses 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Ele é aquilo que nós damos o nome de consciência. A consciência, ela se abriga no chakra cardíaco, porque é a primeira forma da gente trabalhar o amor. E por que o amor é tão importante assim? Porque no contexto universal, o amor é a cola que gruda toda a multirrealidade. Só que a gente começa a entender o que é amor e amor condicional. O amor com a condição de que eu só posso passar esse sentir para aqueles que, de alguma maneira, preenchem algum requisito meu. Então, por exemplo, eu amo Sofia porque é minha filha. Então, de todas as Sofias que eu conheço, somente aquela que é minha filha que eu amo. Isso é uma condição. Eu amo Caio porque Caio é meu filho. Então, de todos os Caios que eu conheço, somente aquele que é meu filho que eu amo. É uma condição. Mas isso está tudo certo. A gente está saindo de três chakras para baixo que não fala nada a respeito do social, do se conectar ao outro. Ele só está falando de mim. Eu tenho o primeiro chakra, que é a minha vida animal. O segundo chakra é aquilo que me dá prazer. E eu estou fugindo, correndo de qualquer coisa de dor. E daquilo que eu conheço. E aí, a partir do quarto chakra, eu começo a me abrir, a entender que existe algo para além de mim. Tanto é que o terceiro chakra é onde habita o ego. O quarto chakra é onde habita a consciência. Então, ele é, por assim dizer, o espelho entre os 3 chakras superiores, que falam a respeito da minha conexão com o divino, o celeste, e os 3 chakras inferiores que me falam de uma vida na Terra, uma vida material. Não demonizem, por favor,
a palavra material. Material no sentido de ter um ponto físico, de ser palpável, de ser tocável, tá? A palavra material é isso. Se a gente estivesse falando de materialismo, é outra coisa. Mas eu estou falando do plano físico. Nós somos seres encarnados. Então, se somos seres encarnados, nós lidamos com o físico, tá? Então, essas palavras têm que ser lidas de uma maneira bem neutra. O que é o bloqueio no chakra cardíaco? Eu falei anteriormente. São situações, por exemplo, a respeito do pesar, de sentimentos com uma densidade mais baixa. Por exemplo, a tristeza. Então fica triste, bloqueio cardíaco? Não. Agora, se você ficar triste durante um bom tempo, você está tirando uma energia do cardíaco ou você está cristalizando um sentimento ali no cardíaco. E isso bloqueia. E essa doença também, Não entendi. pneumonia, outras doenças pulmonares também, além de doenças cardiovasculares. Dentro da metafísica da saúde, dentro da leitura que a gente faz dos chakras, região pulmonar é tristeza. Então, o bloqueio no chakra cardíaco referente à tristeza, ela afeta a região pulmonar. Então, qualquer coisa que possa vir até um estado de tristeza prolongado, você vai estar comprometendo os pulmões. Você não deixa entrar novos ares. Os ares que vocês estão respirando são ares viciados ou ares infecciosos. E infecção com o quê? Infecção com tristeza. E aí você tem problemas pulmonares. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês antes de a gente continuar subindo os chakras é o seguinte: o sistema do corpo físico ele é muito dinâmico. Eu estou dizendo, por exemplo, que os problemas pulmonares estão conectados ao chakra cardíaco, porém, uma leitura energética tem que ser vista com mais cuidado, porque um problema no pulmão não necessariamente está ligado ao chakra cardíaco. Você pode ter problema do pulmão ligado, por exemplo, ao básico ou até mesmo o coronário, tá? Isso que eu estou falando para vocês é apenas um recorte temporal da região onde o chakra comanda, dos órgãos daquela região e que estão ligados diretamente a ele. Mas nós temos que ser sempre muito atentos que todo o corpo é um fractal. Deco, isso é uma coisa muito interessante. Você acabou de me dar uma ideia e eu vou pegar essa sua ideia e vou estudar energeticamente, porque eu não vou procurar nenhum, né, para saber como é a energia do chakra cardíaco dessas pessoas. Ou seja, qual que seria a energia do chakra cardíaco de um psicopata ou um sociopata. Mas você me deu uma ideia muito excelente. Muito boa a ideia mesmo, Deco. E aqui me fala a questão da empatia. A questão da empatia, né? Tudo bem que a gente não chega a amar todo mundo que encontra pela rua, mas quando você começa a demonstrar sinais de empatia ao outro, de se colocar no lugar do outro, isso está relacionado também com o desenvolvimento do chakra cardíaco? Sim, a empatia, ela tanto é positiva quanto negativa. Negativa em que sentido? De que você sentir emoções de baixa frequência. E o ser empata é o ser que percebe o emocional do outro, independente se esse emocional é positivo ou negativo. Quando a gente utiliza, no contexto que a gente tem utilizado socialmente, que empatia é colocar-se no lugar do outro, é só metade da situação. Você tem que colocar no lugar do outro em todo o contexto energético. Ou seja, é perceber o outro em toda a sua potência emocional.
E aí você tanto tem a parte positiva quanto a parte negativa. Na verdade, a palavra, o empata é aquele que percebe o campo emocional do outro. A gente tem utilizado a palavra sou empático em relação a fulano de tal como uma forma de eu me colocar no lugar dele. Mas o empata mesmo é aquele que percebe o campo emocional e consegue aí sim se colocar no lugar do outro. Se quiser, obviamente, né? Sim. E o cardíaco, saltamos então do cardíaco, do verde, subimos o laríngeo, Vishuddha, né? O Falei Vishuddha. certo? Então, vamos lá. Primeiro Muladhara. Segundo, Muladhara. Swadhisthana. Terceiro, Manipura. Quarto, Anahata. Quinto, Vishuddha. Cor azul claro, né? É esse aqui. Esse aqui eu fiz o exercício para vocês da mão, mas esse carinha aqui também, ele costuma ser fácil de detectar, porque como nós, muitas vezes, não conseguimos aceitar determinadas situações, ele tende a ter algum tipo de bloqueio. Então, qualquer coisa que você acaba colocando a energia aqui, se tiver bloqueado, você faz até assim, de levinho assim nessa região aqui, causa um certo conforto, ou então uma coceirinha nessa região, dependendo Senti a do grau coceirinha. de bloqueio. Então, o que ele fala para nós? O segundo chakra, o quinto chakra, ele está falando a respeito do poder da expressão. Ele nos conta a respeito de como nós nos expressamos. E expressar, ele vai muito mais além do que a capacidade de simplesmente vocalizar. Você pode se expressar de todas as formas possíveis. Você pode se expressar através da linguagem de sinais, você pode se utilizar através da voz, e simplesmente a sua presença, que está bem harmonizado, já é um ato de expressão. A pessoa já sente o impacto com a sua presença naquele ambiente. Um chakra laríngeo bem definido, bem harmonizado, bem energizado, ele tem um poder do comando, ele tem o poder do verbo divino. Então a gente começa a entrar nas instâncias celestiais, porque o chakra laríngeo ele está conectado a um princípio conhecido como filho, Conhecido que é o como? princípio do comando. Filho. Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O filho é o laríngeo, é o comando. É o falar e a pessoa compreender. Ele estando harmônico, nós temos a chamada clareaudiência, que é a capacidade de ouvir com clareza. E também nós temos a capacidade de falar com clareza tudo aquilo que a gente quer falar. Clareaudiência, nós temos que entender que não significa necessariamente ficar ouvindo defunto. Tá? Não é, eu sou clareaudiente, eu vou ficar ouvindo o meu mentor. Não. Clareaudiência significa ouvir com clareza. Isso é um atributo para poder ouvir as pessoas no plano físico. Pode estender para os planos sutis? Pode estender. Quando ele está harmônico, é ouvir a mensagem da forma clara e como ela deseja ser transmitida. Tá? Uma das coisas que bloqueia o chakra laríngeo é a não aceitação. Então eu tenho que aceitar tudo. Não é isso. Nós temos situações em que ela não... Então a gente tem que aceitar que aquela situação já
foi resolvida. Simplesmente engoliu o sapo. Então você tem duas soluções para não bloquear o laringe. Ou você engole o sapo, ou você cospe o sapo. Porque quando você fica travado, você entra num processo de irritação. Ou seja, você coloca uma energia bloqueada ali que manifesta, talvez, por exemplo, numa dor de garganta. Se você fica muito travado em ter que falar com as pessoas, de travar aquela energia ali, pode gerar um calo vocal. Ou uma afonia. Percebi em mim tanto épocas que eu tinha infecções constantes, quanto em situação de, por mais que as pessoas expliquem alguma coisa, de eu não entender, sabe? A pessoa explica, aí isso já aconteceu e eu percebi fora associar a situação, um desequilíbrio. Sim. Por exemplo, a sua voz veio falhada para mim por conta por conta da sua internet. Porém, eu compreendi a mensagem que você passou. Isso, por exemplo, tem a ver com o laríngeo. O que eu consigo compreender, nesse caso, a intenção da sua expressão, mesmo que eu não tenha conseguido ouvir o que você me falou. E nem dá para ver direito por conta que ela falou que teve tempos na vida dela que ela passou e não conseguia entender nada do que estava sendo dito para ela. Não tem problema não ter entendido. Eu só estou dando um exemplo dentro da fala dela, que dá para entender uma expressão de algo, mesmo que a mensagem esteja toda picotada. Porque ela desejou falar, ela desejou se expressar, o laríngeo dela está aberto, está harmônico, ela passou a mensagem em sua expressão energética e eu captei isso porque meu laríngeo está harmonizado. Então eu tenho, nesse momento, uma capacidade de clareaudiência que não tem a ver com ouvir com os mortos nesse momento, mas que eu consigo compreender o que ela está dizendo. A Kátia está fazendo uma leitura cultural dela aí. Olha que interessante. Um exercício para se fazer diariamente, inclusive, né? Essa é verdade. Agora, uma coisa importante desse chakra, que aí a gente começa a ter as bombas atômicas. Então, aqui é bomba atômica, aqui é bomba de nêutron e aqui é uma bomba de fusão nuclear. Porque quando nós utilizamos de verdade a capacidade desse chakra, nós temos até aquela frase que diz: montanha, saia daí e se atire ao mar. Nós temos aqui o verbo divino. O verbo divino habita em nós. Todo mundo, sem exceção nenhuma, tem esse poder aqui, esse chakra. A questão é, nós estamos verdadeiramente focados, a nossa atenção, para poder colocar o poder desse chakra em ação? A resposta é não. Não temos. A gente não tem foco suficiente, ou seja, a gente não tem fé suficiente, a gente não tem confiança suficiente, a gente não tem aceitação suficiente desse poder aqui para poder fazer isso. Aí alguém fala que está assistindo a live: eu tenho essa capacidade. Não tem. Se tivesse, nesse momento, fazia isso. Não tem foco, não tem aceitação que tem esse poder. Tá? E tanto não temos, fazia isso. Tanto não temos que a gente não sabe o valor da palavra,
a gente fala muito de forma desnecessária, a gente não presta atenção no que a gente fala, então, de tão inconsciente que é essa nossa capacidade. E aí, por ser inconsciente, a gente tem aquela máxima da física, a primeira lei de Newton. Todas as forças opostas sendo igual a zero, de resultante. Então, a gente está num estado de inércia energética. Ou seja, todas as nossas forças do laríngeo estão apontando para direções opostas e a gente não consegue manifestar. Quer ver a utilização do laríngeo enquanto poder divino? Comandos quânticos, comandos de homeostase, comandos de Theta Healing, comando de barra de axis, que é os enunciados aclaradores. Tudo isso é poder do laríngeo. Se o laríngeo não está harmonizado, esses comandos não funcionam. Tá? Agora, isso é só um exemplo. Se a gente consegue fazer uma harmonização através de uma meditação guiada, uma manifestação através da utilização do Theta Healing, de um pedido, por que a gente consegue pegar uma montanha e colocar de um lado para o outro? Então, entendam que a gente tem esse poder. Então, esse aqui é a bomba atômica. O Vishuddha. A cor dele é o azul. Então, azul fornece situações de colocar o Vishuddha para funcionar direitinho. Para falar com clareza e o melhor, para ouvir com clareza. E até na minha live que eu fiz sobre o poder das cores, que eu coloquei falando de azul, o azul é maravilhoso para DR, né? Você coloca o azul, a pessoa fala, e as pessoas escutam. Então o azul, ele estimula, o azul claro, ele estimula o Vishuddha em produzir som e ouvir com clareza. Agora, você quer uma cor bacana para DR, essa aqui que eu estou usando, verde. Porque, intencionalmente, eu coloquei o verde para trabalhar o cardíaco de vocês, para vocês ouvirem minha live tranquilinhos e serenos. É intencional. Eu peguei um fundo azul aqui também, ó. Tá vendo? Ela colocou azul para eu poder ficar olhando para o azul e ficar falando. E agora vamos subir aqui, ó, pro famoso Agora, terceiro olho. A gente está saindo da bomba atômica para a bomba de Newton. O terceiro olho. O olho de Shiva, o Ajna Chakra. O Ajna Chakra, ou então o chakra da testa, ele está localizado aqui, tá? Muita gente coloca ele bem aqui, mas na verdade ele está aqui. Existe um chakra bem aqui, que é o chakra Soma, e do qual eu não vou falar sobre ele, mas o chakra que a gente está falando é esse daqui, ó, o chakra que está no centro da testa. Tá? Por que eu coloco ele acima? Porque esse aqui trabalha com a vontade divina, o verbo divino. Esse aqui trabalha com a sabedoria divina, ou seja, aqui é o faça-se a luz, a ordem para que o universo seja feito. Esse aqui te diz como o universo é feito, em que ponto cada coisa da humanidade, todas as realidades estão. Então é nesse chakra que a gente tem a manifestação da intuição. Aqui, nesse chakra, ele faz a clarividência, o ver com clareza. Enquanto o segundo chakra fala a respeito do enxergar, o sexto chakra fala a respeito de ver. Qual que é a diferença entre um e o outro? O enxergar é a percepção das luzes e das imagens. O ver é a codificação disso. É aquilo que vem como informação. Olha a diferença. Um é só percepção. O outro é codificação. E essa codificação, ela é muito